Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de Teoria da Computação, a penúltima aula desse módulo 1. Hoje nós vamos falar sobre gramáticas. Bem, máquinas de Turing e suas extensões agem basicamente como reconhecedores de linguagens, né? Colocam a palavra para elas e aí essas máquinas vão dizer se a palavra pertence ou não, se está na linguagem ou se não está. É basicamente isso. Agora vamos conhecer dispositivos que são geradores de linguagens. Como exemplo, nós podemos citar as expressões regulares, que nós vimos lá em linguagens formais e autômatos, e as linguagens livres de contexto, que nós também vimos lá nas linguagens formais e autômatos, que são geradas a partir de gramáticas livres de contexto, né? Esses dois mecanismos, eles provêm caracterização alternativa à classe de linguagens definida pelos reconhecedores. Então, nós temos que reconhecedores definem linguagens e que os geradores também definem linguagens. São uma caracterização alternativa. Então, por exemplo, as nossas linguagens regulares são aquelas que são aceitas por autômatos finitos. Ok. Mas também são aquelas que são geradas por expressões regulares. Então, nós temos esses geradores como uma caracterização alternativa. Então, gramática livre de contexto, para a gente relembrar um pouco. Temos um alfabeto V. Nesse alfabeto nós temos símbolos que são terminais, que são aquelas letrinhas minúsculas. E nós temos os símbolos não terminais. Os não terminais geralmente são letras maiúsculas, mais do início do alfabeto. Nós temos um conjunto finito de regras, certo? E regras são geralmente da forma um símbolo não terminal, derivando uma string, que pode ter terminais e não terminais lá dentro. Bom, iniciamos através de um não terminal S, uma variável inicial, um de start, e a partir daí nós começamos a desenvolver a derivação dessa gramática até que chegamos à palavra. E toda palavra que a gente chega pertence àquela linguagem gerada pela gramática. Então, essa derivação, né, a gente substitui os símbolos da esquerda pelo que está na direita. A gente vai substituindo até que não tenha mais símbolos que possam ser substituídos. Bem, isso é a gramática livre de contexto. A gramática irrestrita, ela é muito parecida. As mesmas convenções são aplicadas, exceto que o lado esquerdo das gramáticas, elas não precisam consistir de um único não terminal, porque aqui na livre de contexto tem que ser um não terminal na esquerda e à direita, tudo bem, é um string, que pode ter terminais e não terminais. Mas na irrestrita, do lado esquerdo, não precisa ter um não terminal, certo? Pode ter uma string qualquer, mas que essa string tenha pelo menos um não terminal, tá? Assim como na gramática livre de contexto, aqui na nossa irrestrita, o produto final é um string contendo apenas símbolos terminais. Bem, então vamos lá. Definição. Uma gramática irrestrita é uma quádrupla que os nossos símbolos incluem os terminais. Então, esse símbolo menos os terminais são os não terminais. Nós temos aqui o nosso conjunto de regras, que são, só para a gente relembrar, alguma coisa assim, né? Do lado esquerdo tem pelo menos um não terminal, e do lado direito a gente tem uma string, sempre pertencendo ao V asterisco aqui, né? Que são símbolos da minha gramática. E nós temos um símbolo inicial, de onde começa a nossa derivação. Bem, então nós escrevemos isso daqui para a regra, U deriva V, né, uma regra, se U e V pertence ao meu conjunto de regras. Isso daqui é de string, então a partir de uma string U, eu chego numa string V em um passo pela gramática G. Né? Se tem uma regra ali, que eu aplicando no U faz gerar o V imediatamente, tá? Nós temos também essa simbologia com o asterisco. E conforme nós vimos também lá em linguagens formais e autômatas, quer dizer um número indeterminado de passos. Então aqui é um passo. De U eu chego em V aplicando uma única regra. Isso daqui é um número indeterminado de passos. Tá? Então quando a gente vê essa transformação aqui, U aplicado esse símbolo chegando em V, quer dizer que com um número indeterminado de passos, um número indeterminado de aplicações de regras, eu consigo chegar naquele resultado. Então, uma string W é gerada por G se e somente se, a partir do símbolo inicial, após uma aplicação de um número indeterminado de regras, eu consigo chegar nesse W.
Quando isso acontece, então eu digo que o W pertence à minha linguagem. L de G é a linguagem gerada pela gramática G. É o conjunto de todas as strings geradas por G, né? E derivação, eu já falei algumas vezes dessa palavra, né? Mas é a sequência dessa forma aqui. Então eu começo com W0, aplico uma regra, vou para W1, aplico uma regra, vou para W2, até que eu chego num certo WN. Todo esse processo foi uma derivação. E aqui nós temos um exemplo para relembrar e matar a saudade. Bem, então, conjunto de todos os símbolos, certo? Esse aqui só o dos terminais. Então, assim, como as palavras são formadas apenas por terminais, então é bom até vocês observarem, né? W pertence ao sigma asterisco, não ao V asterisco, ao sigma, porque são só os terminais, tá? As palavras que pertencem à linguagem, que são geradas pela linguagem, são só formadas por terminais, certo? Bem, e nós temos aqui as regras, aí vem todo o conjunto de regras, tá? Essa linguagem aqui é aquela linguagem que tem o NAs seguido por NBs, seguido por NCs, tá? Então, só para ver, ele começa aqui com S, aí vem A, B e C, maiúsculos. O objetivo aqui é que esse Azão vire um Azinho, esse Bzão vire um Bzinho, esse Czão vire um Czinho e deixa um S lá no final. E a ideia desse S no final é para que eu continue gerando isso. ABC, 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 ABC. Então, eu nunca consigo gerar um A sem um C ou sem um B, né? Sempre é uma tripla, ABC, ABC, ABC. Então, quando eu terminar essa geração, eu vou ter uma quantidade de As, Azão, igual a quantidade de Bzão, igual a quantidade de Czão, tá? Mas, para ser uma palavra, né, pertencente à linguagem, tem que ser os minúsculos. E note que aqui está fora de ordem, né? É ABC, 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 e a linguagem é As, seguido de Bs, seguido de Cs, né? Na mesma quantidade. Então, vamos lá. Quando eu terminar de gerar a quantidade proposta, então esse S vai virar um TC, certo? É uma variávelzinha diferente. E o objetivo desse TC aqui é transformar todos os Czão, todo Czão que ele encontrar em Czinho, tá? Mas antes ele precisa arrumar essa bagunça de ABC, 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 colocar todo mundo junto, tá? Então tem essas transformações aqui. Se eu tenho CA, eu troco para C. Se eu tenho BA, eu troco para AB. Se eu tenho CB, eu troco para BC, né? Para que fique tudo na ordem. Os A juntos no começo, os B juntos no meio e os C juntos no final. Uma vez que isso esteja organizado, então os TCs conseguem transformar o Czão, que ele vai ver, em Czinho. E veja que ele já passa aqui para o lado esquerdo, onde ele vai encontrar um outro Czão, já que ele vai estar aqui no final, não é? E ele vai transformar todos esses Czãos em Czinhos, não é? Até que ele vai bater num Bzão, assim, até que o último Czão ele vai transformar no Czinho e vai se transformar em T de B. Aí o T de B vai ter a função análoga ao T de C, a mesma função que o T de C tinha para o C, o T de B vai ter para o Bzão, né? Então esses T de Bs vão transformar os Bzão em Bzinho, né? Então transforma Bzão em Bzinho, aí veja que ele troca de lugar aqui, né? Ele vai para a esquerda, justamente para encontrar com outro Bzão e transformar em Bzinho, tal, até que no último Bzão ele transforma em Bzinho, mas ele vira T de A. E aí o T de A vai ter a mesma função do T de B e do T de C, vai transformar o Azão em Azinho. Todo o Azão que ele encontra, ele transforma num Azinho, passa para a esquerda para encontrar um outro Azão, né? Até que ele vai, quando ele encontrar o último Azão aqui, ele vai transformar em Azinho, e aí esse TA que ficou aqui na ponta vai ser transformado em uma palavra vazia. Ele vai só sumir na nossa regra, tá? Então, gente, isso aqui é só para relembrar como é que funciona a gramática, que foi algo que a gente já trabalhou lá em linguagens formais e autômatos, tá? Mas para refrescar ainda mais a memória de vocês. Então, assim, como é que ele sabe que chegou no último Czão? Ele não sabe, certo? Se ele errar o momento, então essa derivação vai acabar, tá bom? Então, o que a gente faz é deixar o mecanismo pronto para ser executado da maneira correta, tá? Para que seja possível derivar as palavras que façam parte daquela linguagem realmente, né? Usar seguido de B, seguido de C, tá? Se for feito algum passo aqui no momento que não deve ser feito, então a derivação vai morrer e não vai conseguir gerar palavra nenhuma. Porque para ser palavra da linguagem, tem que ser só formada apenas por terminais, né?
Então, o importante é que as regras sejam concebidas de maneira a que não seja possível, por exemplo, transformar Czão em Czinho no momento em que não pode ser transformado. Por exemplo, no momento em que o Czão está à esquerda de um Bzão, porque aí você teria um Czinho antes de um Bzinho, e isso não pertence à linguagem, tá? Então, enfim, tem toda uma discussão sobre gramáticas que eu não vou relembrar aqui com vocês agora, porque já foi elemento de outra disciplina, tá? O objetivo desse exemplo é realmente só relembrar esses pontos, tá? E aí, à medida que vocês forem fazendo exercícios, vocês vão recobrando ainda mais esses ensinamentos, e qualquer problema que vocês venham a ter, a gente pode tirar nas lives Tira Dúvidas, tá? Então, avançando aqui para os dois últimos teoremas dessa aula. Os dois primeiros e os dois últimos, né? Uma linguagem é gerada por uma gramática, aqui eu estou falando da gramática restrita, se e somente se ela é recursivamente enumerável. Recursivamente enumerável é aquela linguagem que tem uma máquina que semidecide a linguagem, né? Ou seja, ela só aceita, a linguagem só para se a palavra pertence à linguagem. Se não pertence, então ela fica em loop. Bom, e aqui novamente eu vou seguir aquela ideia de só passar uma ideia da prova, tá? Então vamos lá. Aida, se eu tenho uma linguagem que é gerada por uma gramática, como é que eu vou montar, vou provar que essa linguagem é recursivamente enumerável, que existe uma máquina de Turing que a semidecide? Esse é o grande desafio. Então nós devemos encontrar uma máquina de Turing M que semidecide a linguagem gerada por G, tá? Nós desenvolveremos uma máquina que ela é não determinística. Lembra que algumas aulas atrás nós falamos sobre máquinas não determinísticas e que é possível, a partir de uma máquina não determinística, você montar uma máquina determinística que execute as mesmas operações, tá? Então nós vamos fazer com uma não determinística, mas nós sabemos que poderíamos converter essa não determinística para uma máquina determinística. Assim como podemos pegar qualquer extensão e transformar numa máquina de Turing convencional, padrão. Muito bem. Então, basicamente, como é que essa máquina vai funcionar? Ela vai ter assim algumas fitas. Uma fita que a gente vai colocar a entrada original. E uma outra fita a gente vai tentar reconstruir a derivação de W, tá? A partir do símbolo inicial da minha gramática. Então, o M ele vai proceder em passos não determinísticos. Por exemplo, como é que eu vou reconstruir esse negócio? É porque a gramática tem regras. Como é que eu vou reconstruir isso na minha máquina? Então, por exemplo, imagina que você tem uma regra que é o seguinte: se eu tiver um U, eu vou trocar um U por um V, né? Um U ou um string U de um certo tamanho, e eu vou trocar esse string U por uma string V. Então, como é que isso vai funcionar na máquina? Tenho essa regra, então o meu cabeçote vai, de forma não determinística, vai parar sobre um símbolo. E ele vai ver se daquele símbolo para frente, o que ele está vendo é exatamente um U. Se o que ele estiver vendo for exatamente um U, então ele vai proceder com essa troca. Como é que ele troca? Bom, a grosso modo, ele apaga esse U e ele escreve o V onde estava o U. É claro que o tamanho do V pode ser diferente do tamanho do U. Isso vai demandar um shiftzinho para ajustar a fita, tá? Mas, enfim, são detalhes de implementação. O ponto é, se tem o U lá, se ele identifica o U, ele apaga esse U, escreve V por cima e faz uma adaptaçãozinha na fita de shift para poder ficar regulada. Tudo bem. Se não for um U, se onde ele parou foi não determinístico, né? Ele parou, opa, até tem U na fita, mas não é a partir de onde ele parou. Então, aquela computação, ela vai entrar em loop, tá? Então, pessoal, o que é que eu estou tentando falar para vocês aqui? A máquina, ela vai conseguir simular a aplicação das regras da máquina de Turing, certo? Então, ela vai... Cada regra que tem na gramática. Cada regra que tem na gramática, ela consegue aplicar na máquina de Turing. Ela consegue fazer as transformações na fita. Então, se na sua linguagem, a partir do símbolo inicial S, você consegue fazer a derivação até chegar em um W, na minha máquina de Turing, eu consigo também, a partir do S, copiando as regras que a minha gramática tem, e aplicando essas mesmas regras na minha fita, e eu consigo construir o W. Se a gramática consegue gerar o W, a minha máquina consegue escrever esse W na fita. Aí depois basta ele verificar se esse W é igual ao W original. E aí, se for, ele aceita. Veja só, se a minha gramática não consegue gerar a palavra W, então a minha máquina de Turing não vai conseguir escrever W na fita. Então ela vai ficar em loop.
certo? Então ela não vai aceitar aquele W, ela vai ficar em loop. Ela só para quando ela aceita W, né? Então nós temos uma máquina que semidecide essa linguagem, beleza? E esse era o objetivo, né? Claro que eu falei assim mais por cima, mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar a ideia principal dessa parte da ida da prova. A volta. Qual é a volta? Se a linguagem for recursivamente enumerável, ou seja, tem uma máquina que semidecide e tudo mais, então eu consigo fazer uma gramática que gera aquela linguagem. Bem, é parecido com a ida, só que é um pouquinho mais difícil de ver aqui, certo? Porque é o seguinte, o que a gramática vai fazer? O que é que a minha máquina faz? Primeiro que essa máquina ela tem uma característica especial. Quando ela termina a computação de verificar se aquela entrada pertence à linguagem, a fita vai estar apagada, ou seja, ela vai consumir a palavra à medida que ela for fazendo essas verificações, certo? Então ela vai destruindo a palavra W à medida que ela vai verificando se o W pertence à linguagem ou não. De modo que quando ela termina, a fita está vazia, tá? E qualquer linguagem, qualquer máquina recursivamente enumerável, você pode converter para uma máquina desse tipo, que vai apagando a entrada, tá? À medida que ela vai verificando tudo mais, ou lá no final ela apaga tudo, enfim. Muito bem, então imagina que eu tenho uma máquina desse tipo que reconhece a minha linguagem. Como é que eu vou construir uma gramática em cima disso? Tá. Se inicialmente eu tenho W e eu vou destruindo esse W, tá? De forma que se eu conseguir destruir o W todinho, é porque eu aceitei a minha palavra, tá? Grosso modo eu vou falar dessa maneira. Então, o que é que a minha gramática vai fazer? Ela vai ver tudo o que a máquina está fazendo de destruição e vai guardar o passo de trás para frente, para aprender a reconstruir, fazer aquela engenharia reversa, de trás para frente, sabe? Sabe aquelas historinhas que você quer gravar um caminho, aí você fica soltando migalhas de pão, porque depois quando você quiser voltar é só percorrer essas migalhas? O que a gramática faz é mais ou menos isso. Então vamos lá. A minha máquina pega o W lá e ele começa a consumir aquele W na tentativa de verificar se aquele W pertence a linguagem ou não. Aí só vai ficar limpo completamente a fita se o W pertencer àquela linguagem, portanto for aceito pela máquina, tá? E o que a gramática faz? Cada passo de destruição apaga esse símbolo. A gramática, ela vai decorar o seguinte: eu construo o símbolo assim. Então assim, a máquina sai daqui para cá, a gramática ela guarda o seguinte caminho, daqui para cá. Se assim você destruiu, é assim que você reconstrói, certo? Essa é a ideia da gramática. A máquina destrói e ela aprende, se para destruir é assim, para reconstruir é assim, tá? Então, alguns exemplos aqui. Imagina que na minha máquina eu tenho a seguinte transição. Estando no estado Q, lendo um símbolo A, eu vou para o estado P, e onde tinha A eu vou escrever um B no local, tá? E aí eu vou ter uma regra da seguinte maneira. Veja só. BP... O B é o símbolo e o P é o estado. Eu vou trocar por AQ. Percebe que eu estou indo no sentido contrário da derivação da máquina? Porque a máquina está em Q, lendo A, aí vai parar em P, escrevendo B. Ele está em B, ele está em P, né, com o B escrito, e aí ele vai para o AQ, né, que era de onde a máquina veio. Então ele está fazendo o caminho inverso, tá? Isso aqui, gente, também não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele está escrevendo na fita tanto o estado quanto o símbolo, não é? E aí o estado ele representa a posição do cabeçote, tá? Então se o estado está ali é porque é ali onde está o cabeçote, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma mudança de cabeçote, se eu estiver no estado Q lendo A, então eu vou para o estado P e movo o cabeçote para a direita. Então, o que é que ele vai fazer? Vai de trás para frente aqui de novo, ó. É aqui onde ele vai estar no final, né? Veja que ele está aqui ABP, não é? E aí ele vai de maneira que o A e o B ficam, o P mudou para o Q, e o Q ele está posicionado mais à esquerda agora, tá vendo? Se você olhar daqui para cá, o que acontece? O Q estava aqui entre A e B, e agora o Q ele foi para a direita, aqui, ó. Ele foi para a direita, se transformando em P,
certo? Então ele está fazendo isso daqui de trás para frente. O que a máquina faz, a gramática desfaz, tá? Então, galera, no final dessa história aqui, se a palavra pertencer à linguagem, o último passo da minha máquina é destruir o último símbolo, e aí vai ficar vazio. E qual é a última regra da minha gramática? Reconstruir o último símbolo que foi apagado. E aí depois, reconstruir o penúltimo, reconstruir o antepenúltimo, e assim vai, até que ele consegue reconstruir a palavra inteira. Então, se a minha máquina conseguir destruir a palavra inteira, se a palavra pertence à máquina, e assim ela vai conseguir consumir toda a entrada, a minha gramática vai conseguir reconstruir tudo. Como? Ela decorou o caminho. Tudo que a máquina fazia, ela decorava como é que desfazia. Então, quando a máquina chegou no final, agora é só a minha gramática aplicar tudo de volta, que ela consegue reconstruir todo aquele caminho que a minha máquina fez, destruindo a palavra, certo? Essa é a ideia. De novo, não é simples, eu estou falando bem por cima, né? Mas eu espero que vocês consigam pegar essa ideia, tá? Bem, agora a última definição e o último teorema. Seja G uma gramática irrestrita e F uma função. Nós dizemos que uma gramática, ela computa uma função se para todos W e V pertencendo, aqui de novo, os não terminais, né? Nós temos o seguinte. A grosso modo, se eu tenho W, a partir de aplicações das minhas regras, eu consigo chegar num V, mas não é num V qualquer, certo? Eu só consigo chegar no V se e somente se esse V é F de W. Então imagina, por exemplo, que eu estou querendo... O F é a função sucessor, não é? Então eu tenho um W, eu vou aplicando regras e eu chego num V. Só que esse V é o sucessor do W, tá? Então quando isso acontece, eu digo que aquela função é gramaticalmente computável, né? Eu consigo montar uma gramática e consegue computar aquela função. Se você começa com W, através da aplicação de regras da gramática, eu consigo chegar em F de W, tá? Bom, aí aqui tem o último teorema, que é o seguinte. Uma função é recursiva, né? Sempre para. Bom, função recursiva é que tem aquela máquina de leitura que computa a função, né? Sempre para, computando a função. Se e somente se ela é gramaticalmente computável, tá? Pessoal, o Papa Dmitry deixou isso aqui como exercício, tá? Eu não vou de novo me aprofundar, mas essa ideia aqui que nós usamos, da recursivamente enumerável com a gramática, a gente consegue ter uma ideia de como usar aqui a recursiva e a gramaticamente computável, né? Porque essa recursiva, ela pega uma palavra W e ela vai transformando na fita no FW, né? Então, essa transformação, a nossa gramática pode acompanhar. Tudo que a minha máquina vai fazendo, a minha gramática vai acompanhando, né? De maneira semelhante, se eu consigo gerar na minha gramática, a minha máquina consegue também acompanhar os movimentos da minha gramática, né? Grosso modo, eu vou colocar para vocês dessa maneira, tá bom, pessoal, nossa última aula vai ser sobre funções numéricas. Até a próxima, nesse primeiro módulo.